Oi, então estamos aqui agora para a nossa aula de biologia. Mudei aqui o professor, mudei o sistema, acabamos a álgebra, vamos para biologia agora. Hoje nós vamos falar sobre reino fungi, é o último tópico do módulo amarelo, então a gente está se despedindo da parte de biologia do módulo amarelo. Reino fungi, que é composto por leveduras e fungos, a gente vai falar sobre isso hoje. Então a gente tem aqui, características gerais. Os integrantes do reino fungi são todos eucariotos, ou seja, são formados por células eucariontes. E aí eles podem ser unicelulares, no caso das leveduras. As leveduras são fungos unicelulares, eucariontes. E eles também podem ser pluricelulares, que vão ter várias células eucariontes. E aí a gente vai ter mais de um tipo, não dá para especificar não. Mas as leveduras são unicelulares e os fungos são pluricelulares. Eles são heterótrofos, todos eles, tanto os uni quanto os pluricelulares, ou seja, não produzem o seu próprio alimento, eles precisam de uma fonte externa de obtenção de energia, eles se alimentam, e aí vai depender do tipo de fungo que a gente estiver falando para o tipo de alimentação que ele vai ter. E eles possuem a digestão extracorpórea, ou seja, eles não são como a gente que ingerem o alimento para fazer essa digestão, não. Eles realizam a digestão do alimento fora do corpo deles. Eles liberam enzimas, liberam as substâncias que vão digerir o alimento fora do corpo deles. E aí, uma vez que esse alimento é digerido, eles absorvem o que é necessário para eles, aí, as substâncias que lhes são interessantes serão absorvidas aí pelo seu organismo. E com relação ao habitat, os fungos eles tendem a viver em ambientes quentes e úmidos, é a preferência deles, aí viver em locais quentes e ricos em umidade, que é onde eles vão se desenvolver melhor, mas a gente encontra fungos aí em ambientes diferentes desses aí, mas aí vão tender sempre por quente, úmido, abafado, com pouca luz, né? Mais à sombra, são ambientes que eles vão preferir aí. Aqui a gente tem algumas imagens de alguns tipos de fungos, né? Aqui a gente tem 3 tipos diferentes de cogumelos e aqui a gente tem o bolor, né? Um mofo, um pão ali mofado. O mofo, ele nada mais é do que um fungo, né? É um ser vivo ali que está se desenvolvendo ali naquela superfície, ele está inclusive se alimentando daquele pão, né, de uma forma extracorpórea, ele realiza a digestão do pão para depois absorver ele. Então, são esses aqui alguns representantes do reino fungi. Falando aí sobre organização estrutural, a gente vai ver mais especificamente ali no próximo slide, mas os fungos são basicamente formados por hifas, micélios e o corpo de frutificação. Aí eu tenho uma imagem aqui que vai mostrar melhor para vocês aqui. O que eu tenho aqui? Olha, o cogumelo, essa parte que vocês veem fora da terra, e essa parte aqui que está no subterrâneo. Quando eu falo aqui sobre a estrutura do reino fungi, né, dos seres vivos do reino fungi, eles são formados basicamente por hifas. O que são hifas? Hifas são estruturas formadas por organização celular. As células do fungo se organizam e elas vão se estruturando formando essas hifas. Olhando aqui para a imagem, parecem umas raízes, né? Essa é a mesma imagem, inclusive, que está na página 15 da apostila de vocês, tá? Então aqui, cada raizinha dessa aqui, a gente chama de hifa. A hifa é a estrutura básica de qualquer integrante aí do reino fungi, em se tratando dos pluricelulares. A composição de todas as hifas juntas é o que a gente chama de micélio. Então, quando você pega todas essas hifas aqui, junta elas, né? Esse conjunto todo aqui é chamado de micélio. O micélio seria o corpo do seu fungo, do seu cogumelo, aqui no caso. E aqui a gente tem o corpo reprodutivo, né? O corpo de frutificação. Então, quando você olha para um cogumelo
e vê ele ali na grama, numa árvore, essa parte que você vê aqui, esse corpo de frutificação, ele não é o corpo do fungo como um todo. Ele é uma pequena parte. A maior parte da estrutura desse fungo fica no subsolo, está ali embaixo da terra. Essa parte que é visível ali, o corpo de frutificação, ele vai ser formado apenas para reprodução do fungo, ele é apenas a parte que vai reproduzir. E aqui no corpo reprodutivo, no micélio reprodutivo, a gente tem o chapéu, né, que é aquela partezinha do cogumelo, e aqui embaixo do chapéu, ó, na parte de dentro aqui, a gente tem uma região que a gente chama de lamela. Nessa lamela ficam os basídeos e os basídeos liberam esporos. Eu não sei se vocês já observaram, se algum de vocês já teve essa oportunidade, eu fiz isso quando era criança, mas quando você pega um cogumelo, a parte de baixo do chapéuzinho é toda rachadinha, são vários veiozinhos assim, ele tem várias listrinhas. E essa parte de baixo é a lamela, e aí essas listrinhas ali é que são os basídeos. Esses basídeos vão conter esporos, grãozinhos pequenininhos, que são os gametas reprodutivos do fungo. Então o fungo libera esses esporos aí na natureza para poder trocar material genético com outro fungo, beleza? Então a gente tem aqui micélio reprodutivo ou corpo de frutificação, que é composto pelo chapéu, a lamela embaixo, que vai liberar os esporos. Lembrando que o micélio é formado por hifas. Cada linhazinha, cada raizinha dessa aqui é uma hifa, certo? E aqui, considerando os fungos unicelulares, as leveduras, são essas queridas aqui, elas são, como o nome já diz, unicelulares, possuem apenas uma célula. Então elas não vão ter hifa, não vão ter micélio, não vão ter nada disso. As leveduras foram formadas por uma alteração no processo evolutivo. Então, enquanto a espécie delas evoluía, elas acabaram perdendo a característica de ter uma organização celular para formar uma hifa. Então, eles foram se desenvolvendo independentemente, e aí cada célulazinha virou um ser vivo independente, uma forma de vida livre, que são as leveduras, são os fungos unicelulares. E aí a gente fala da importância dos fungos. São aí em vários campos diferentes. Primeiro a gente vai falar sobre as importâncias ecológicas. Os fungos, eles atuam como agentes decompositores junto com as bactérias. Eles realizam a decomposição da matéria orgânica, permitindo a ciclagem dessa matéria orgânica e a continuidade da vida do nosso planeta. Eles também atuam como controle biológico. Existem fungos que eles atacam determinados tipos de insetos, de pragas, que podem estar aí atacando uma cultura agrícola. Então, às vezes um fungo ele consegue matar uma praga, então ele é utilizado como controle biológico. E ele também trabalha com associações simbióticas. Vocês lembram na aula passada, quando a gente estava falando sobre reino protista, que a gente falou sobre os líquens? Líquen é a associação entre bactéria e fungo. Então, é uma associação simbiótica que é benéfica ecologicamente falando. E um outro tipo de associação ecológica que eles realizam muito também são as micorrizas, que é a associação entre um fungo e uma raiz de um vegetal. Então a gente vai ver aqui agora a ilustração, né, de cada uma dessas coisas. Aqui eu tenho o fungo com ação decompositora, uma laranja apodrecendo e um morango também, né, em processo de decomposição. Isso aqui nada mais é do que o processo de decomposição da matéria orgânica. O fruto está maduro, não é alimento de ninguém, né, porque se alguém tivesse se alimentado dele, ele não estaria apodrecendo. Então, essa matéria orgânica tem que ser ciclada, naturalmente falando. Por isso que o fungo vai agir aí. Por isso que aquela fruta que fica muito tempo na sua geladeira, na sua fruteira, que ninguém comeu, ela vai apodrecer, ela vai mofar, né? Vai dar fungo nela aí. Por quê? É o processo de ciclagem de matéria orgânica. Aqui a gente tem, olha, um exemplo de fungo atuando como controle biológico. Isso aqui é um pulgão? Não é um pulgão.
Fugiu, gente. Eu vou mandar para vocês no grupo depois o nome do bicho aqui, desse inseto aqui, que eu esqueci qual espécie que é. Mas, de qualquer forma, isso aqui é uma praga, é um inseto que ataca aí vegetais. E aqui, ó, esse branquinho aqui é um fungo que não vai fazer mal para a planta, tá? O vegetal vai continuar intacto. Ele vai atacar exclusivamente o inseto. Então, ele está atuando ali como controle biológico aí dessa praga agrícola. Aqui a gente tem a imagem de um líquen, né? Que, como eu falei para vocês na aula do reino protista, atua aí como bioindicador de qualidade do ar, essas coisas. Também trabalha aí na filtração de alguns poluentes. E aqui a gente tem a micorriza, que é a associação simbiótica entre raiz de vegetal e um fungo. Então a gente tem aqui um torrão de terra, né? Com uma gramínea. E tá vendo que a raiz da grama ela tá com aparência esbranquiçadazinha? Essa aparência esbranquiçada, que parece uma teiazinha de aranha, nada mais é do que um fungo que está ligado a essa raiz ali, que é isso que é o processo, é isso que é a associação que a gente chama de micorrizas. Aqui a gente tem, olha, uma imagem mostrando melhor. Aqui a gente tem um fungo, né, um cogumelo, e aqui a gente tem uma árvore, um pinheiro, um pinus. As hifas do fungo, elas vão se ligar à raiz do pinheiro para poder fazer essa associação, que a gente chama de micorrizas. Qual que é a vantagem dessa associação? O fungo, ele vai atuar degradando componentes orgânicos, que às vezes a raiz da planta não é capaz, mas é um nutriente que ela precisa, mas ela não consegue absorver na forma como ele está ali no solo. Então o fungo vai decompor esse nutriente orgânico para uma forma mais simples que a raiz da planta possa absorver. Então, a planta saiu ganhando porque agora ela pode absorver um nutriente que sozinha ela não conseguiria. E o fungo, ele vai extrair nutrientes da raiz da planta, coisa que ele também não conseguiria sozinho. Só que tudo isso que ele extrai não é de uma forma nociva, não é nada que vai fazer falta para o vegetal. Então, ele ajuda a planta decompondo nutrientes e a planta, em retorno, né, dá para ele nutrientes que ele também não conseguiria sozinho. Então, todo mundo sai ganhando. É uma associação simbiótica chamada micorriza. Beleza? Importância econômica dos fungos. Muito utilizados aí na indústria de alimentos, queijos, pães, fermentos aí são fungos. Indústria de bebidas e combustíveis, tudo aquilo que tem álcool, né, precisa passar por um processo de fermentação, e esse processo de fermentação é realizado por fungos. Indústria de medicamentos, existem alguns medicamentos aí que são feitos à base de fungos, como exemplo a penicilina, que é um antibiótico aí descoberto há muitos anos, não vou lembrar por quem, que é a famosa benzetacil, aquela injeção. Ela é formada a partir de um fungo que é capaz de matar alguns tipos de bactérias. E na indústria do jeans, isso aqui eu não sabia não, descobri ontem quando eu estava lendo a apostila. Esse jeans lavado aí, que todo mundo tem, né? Esse jeans com aparência de velho, envelhecido, isso é realizado graças a um fungo. É uma substância que é extraída de um fungo, que ela é aplicada no jeans, que vai dar para ele essa aparência de lavado ali, de desbotado, né, que vocês têm aí. Beleza? Aqui a gente tem, olha, algumas imagens, então, produção ali de queijo, né, queijo brie, queijo camembert, queijo gorgonzola, roquefort, Stilton, esse aqui eu nem conhecia, são todos queijos com fungo, queijo mofado. Então, para você ter esse queijo aqui, para você produzir esse queijo, você precisa que um fungo atue sobre eles. Para o brie e para o camembert ali é o Penicillium candida ou P. camembert, dependendo. E aqui para o gorgonzola, para o roquefort e para o Stilton, o Penicillium roquefort ou Penicillium glaucum. São os fungos que são utilizados nesses queijos aqui, que são queijos caríssimos, inclusive. São queijos com fungo, queijo mofado. Mas não é para você deixar o queijo mofar na sua geladeira e comer, não, tá? Porque são espécies de fungos específicas que não serão nocivas, porque a gente vai ver daqui a pouco que tem fungo aí que é nocivo.
Aqui a gente tem uma trufa, que nada mais é do que um fungo, mas não é trufa de chocolate não, tá? Aqui é trufa, um fungo, ela vive lá embaixo da terra, não é uma raiz, é um fungo, mas parece uma raiz. Isso aqui é muito utilizado aí em culinária, principalmente numa culinária mais elaborada, aí, a trufa. A trufa de chocolate, inclusive, é inspirada nessa coisinha aqui, nesse fungo aqui. E aqui, né, pães que precisam de fermento biológico. O fermento biológico nada mais é do que um fungo, que ele é utilizado para fazer com que a massa cresça. Então esse fungo ele faz a fermentação da massa para a massa crescer ali, aumentar o seu volume. Como eu falei ali na produção de bebidas alcoólicas e também na produção de combustíveis, o etanol, combustível de carro também, ele precisa de um fungo para ser produzido. Aqui a gente tem cerveja preta, cerveja amarela, cerveja de uma outra cor que eu não sei, cerveja não é meu forte, e todos eles aqui precisam de um fungo para poder ser produzido. Mais especificamente desses aqui, do Brettanomyces, não sei, o Varum e o Cerevisiae. Então, para cada tipo de cerveja, existe um fungo adequado para produzi-la, para você conseguir obter aquele produto que você está confeccionando. Aqui a gente tem o fungo que é utilizado. Nossa, a imagem ficou tão ruim. Aqui ficou escuro. Tá azul? Aí, porque aqui eu não estou vendo azul, não. Mas no computador, teoricamente, ele é azul. Que é o fungo que é utilizado na indústria do jeans. Esse carinha aqui, que é dele, que é tirado a substância, na apostila de vocês fala aí, ele é o tricoderma, que ele é utilizado na indústria do jeans, a substância retirada dele, para dar essa aparência de lavado, de desbotado aí no jeans de vocês. Importância dos fungos. Agora estamos falando de importâncias médicas. Então, como eu falei para vocês, existem espécies de fungos que são venenosas, espécies que vão fazer mal à saúde, que vão te causar, podem levar aí, dentre outros fatores, à morte. Então a gente tem aqui, olha, o Amanita muscaria e o Amanita phalloides. Esse aqui acho que é o mais famoso, né? O mais bonitinho. Então, quando a gente pensa em cogumelo, a gente pensa logo nesse daqui, Parece o cogumelo do Super Mario. Esse aqui são cogumelos venenosos, tá? Comeu, morreu. Então, muito cuidado com esse tipo de cogumelo. Esses aqui matam. A gente tem aqui, olha, um outro tipo de cogumelo que é como é que é o nome dele? Não tem. São micotoxinas. Esse aqui, no caso, é a aflatoxina, que é um fungo no amendoim. Tá vendo que o amendoim está todo pintadinho de branco ali? Aquilo ali são fungos, tá? Comer isso aqui dá intoxicação alimentar. Não coma o amendoim quando ele tiver com essa aparência, não, tá? Vai te fazer um mal aí, não é sal. É uma toxina mesmo, tá? Isso aqui é um fungo, é um amendoim que mofou, né? Tá com fungo ali nele. E essa aflatoxina, ela vai te causar aí uma intoxicação aí que vão te fazer um mal danado. Aqui a gente tem o psilocybe ou cogumelo mexicano. O cogumelo mexicano, ele tem propriedades alucinógenas, tá? Então ele é muito utilizado aí em culturas indígenas da região lá do México, dos índios mexicanos. Eles utilizam muito essa substância justamente por essa propriedade alucinógena aí, né? Pelas crenças deles, né? Em cerimônias religiosas, dentre outros tipos de cerimônias, eles costumam utilizar o psilocybe, que vai causar aí alguns efeitos no cérebro, na percepção da pessoa. E aqui a gente tem a clavíceps, que é um fungo que cresce especificamente na cevada. Isso aqui é a cevada, tá? E essa parte escura aqui, ó, essa parte preta, né, na verdade, é o clavíceps. Esse clavíceps, ele também tem propriedades alucinógenas. Na verdade, não é ele em si, é uma toxina que ele pode formar, que é chamada de ergotina.
A ergotina, que é a substância produzida por esse fungo, é matéria-prima do LSD, que é uma droga aí, alucinógena muito forte, utilizada em um sintético. Então, o LSD, né, é produzido a partir deste carinha aqui, ó, do clavíceps, beleza? E agora, para encerrar aqui, a gente vai falar sobre micoses. Micoses são infecções causadas por fungos. Agente etiológico, fungos. Áreas atingidas, pele, unha, cabelos, são superfícies aí do nosso corpo que tendem a ter micoses. As micoses, elas são mais comuns em países equatoriais, porque são países de região mais quente e mais úmida, que são ambientes aí favoráveis ao crescimento e à proliferação, adoro essa palavra, sempre me embolo para falar, proliferação de fungos. Então, e também aí está relacionado com saneamento básico, né? Os países aí da região equatorial, alguns deles, né, são países mais pobres, países mais carentes, então tendem aí a ter esse tipo de doença. Tratamento são cuidados básicos de higiene, né? Tomar um banho, né? Lavar todas as partes do corpo direitinho, evitar umidade, né? Não deixar aí tomar banho e se secar direitinho, né? Secar a mão, pé, tudo direitinho. Trocar aí a meia sempre, né? Não ficar usando a mesma meia dias e dias e dias, porque ela vai ficar suada e vai ser um ambiente propício para o surgimento de fungos. São esses tipos de cuidados de higiene. E aqui eu tenho só algumas ilustrações para vocês de micoses, né? Uma unha aí com micose, como vocês podem observar. Aqui a gente tem a famosa frieira, que dá aí entre os dedos, resultado de uma falta de secar, né, direitinho entre os dedos, tomou banho, seca direitinho para não dar isso aqui. Aqui a gente tem manchas, né, na pele, que também é uma micose, né? A superfície das costas dessa pessoa está totalmente tomada por essas micoses aí. E aí a gente tem também aí uma outra que é muito comum, mas essa eu não encontrei foto, que é o sapinho, muito comum em crianças, aquela língua esbranquiçada, também é uma micose. Beleza? Bom, então encerramos aí o reino fungi e com isso encerramos o módulo amarelo. E eu gostaria que vocês fizessem os exercícios de reino fungi, que estão lá na página 24. Deixa eu só escrever aqui no quadro, aqui no cantinho. Os exercícios estão na página 24. Eu quero que vocês façam aí do 34 até o 40, que são os últimos exercícios aí, que são os exercícios de reino fungi, beleza? Vou mandar aqui o slide junto com a aula para vocês acompanharem aí, caso alguém precise. Até a próxima aula, gente!